Vamos colocar esse momento diante do Pai, em oração, para que Ele venha trazer a palavra para o nosso coração. Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Tua igreja que está aqui reunida, que foi comprada, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Pai, fala conosco nessa manhã. Receba a nossa mente, o nosso coração diante do trono da Tua graça. E que toda obra contrária à Tua palavra e ao Teu reino seja expulsa no nome de Jesus. Queremos agradecer por cada pessoa, por cada lar representado aqui. E queremos colocar diante do trono da Tua graça também a vida de João Garcia, que está internado na UTI, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançar essa vida e esse coração. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Apanhe o seu boletim aí. Salvos para uma vida de santidade. Vamos ler todos juntos o texto da palavra de Deus de Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salvos para uma vida de santidade. Queridos, nós temos que compreender por ação do Espírito, por obra dele, que tudo que Deus fez na bendita pessoa do seu Filho Jesus Cristo tem como objetivo e propósito a nossa santificação. A nossa santificação. A Bíblia diz assim lá em 1 Tessalonicenses 4,3: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Então, a vontade de Deus é essa. E gente, esse assunto na palavra de Deus, esse assunto na Bíblia é muito sério. É muito sério. Mas vamos lá. Ao falarmos sobre santidade, precisamos primeiramente entender que somente pode experimentar a santificação em Cristo Jesus quem antes experimentou a salvação em Cristo Jesus. Tanto a salvação como a santificação são obras da preciosa graça de Deus em nossas vidas. Você vê aqui logo de início que não existe santificação, não existe obra de santificação nas nossas vidas sem primeiro nós passarmos pela salvação, pela justificação. Uma coisa leva a outra. Então, antes de mais nada, salvação. E ambas são produtos da graça de Deus. Eu costumo dizer assim: o que uma pessoa precisa para nascer de novo, para ser justificada, se ela está morta em delitos e pecados? Antes de mais nada, ela precisa depender unicamente e exclusivamente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça dele. Lembre-se você que quando nosso pai Adão pecou lá no jardim do Éden, a primeira coisa que ele fez foi fugir, se esconder da presença de Deus. E Deus vem atrás de Adão. E quando Deus diz lá: Adão, onde estás? Essa expressão, onde estás, é graça. É Deus vindo atrás do homem. É a graça dele vindo atrás do homem. Tá bom, e depois que eu tive uma experiência de regeneração, de novo nascimento, o que eu preciso fazer? Continuar dependendo dessa mesma graça. Porque tudo na palavra é pela graça. Então, tanto a salvação como a santificação são produtos da graça de Deus nas nossas vidas.
É Ele quem faz todas as coisas. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou. Mas Paulo ele era plantador de alguma coisa? Era plantador da palavra. Quando ele está dizendo lá, eu plantei, ele está falando da palavra de Deus. Ele pregou a palavra. Aí ele diz, Apolo veio e regou e pregou também. Mas aí ele vira e fala assim, quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta, nem o que rega tem valor algum. Mas Deus que dá o crescimento. Você vê que é tudo para a glória dele. Por isso que a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos instrumentos e canais na mão dele. E ele vai usando. Para fazermos parte da família de Deus, para sermos chamados seus filhos, precisamos nascer de novo. O que é novo nascimento? Como que uma pessoa nasce de novo? Só tem uma maneira. Ouvindo o Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas, boa notícia. Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio a esse mundo, não para fazer de nós religiosos, mas para fazer de nós novas criaturas. Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo, e a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. Eu sempre soube, dentro da minha religião, que Cristo tinha morrido por mim na cruz do Calvário. Só que eu não sabia, primeiro, que eu tinha nascido com a natureza egoísta, uma natureza depravada, uma natureza maligna. E fui conhecer isso sentado num banco de uma academia de musculação, não foi dentro de igreja não. Por isso que a palavra diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Fui descobrir que eu nasci com a natureza egoísta, pecaminosa. Mas aí eu ouvi o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, que Cristo veio a esse mundo para morrer numa cruz. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa terá que morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que Cristo morreu se ele não tinha pecado? Aí entra o Evangelho. Ele morreu naquela cruz, só que, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele atraiu, ou nos atraiu a todos, a si, para o corpo santo dele. E a morte dele foi a minha morte. E ele foi para a sepultura, e eu fui para a sepultura juntamente com ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu ressuscitei com ele em novidade de vida. Gente, isso é fantástico. Porque essa mensagem do Evangelho é a única mensagem que pode transformar uma vida. Se você perguntar para mim, Maurício, qual que é o pilar principal de Romanos? Eu digo para você, Romanos 1,16. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele sabia que ele tinha uma mensagem poderosa. Paulo não ficava preocupado com a depravação dos gentios do capítulo 1, e Paulo não ficava preocupado com a hipocrisia dos judeus do capítulo 2, porque ele sabia que ele tinha uma mensagem para pregar, e que quando ele pregasse essa mensagem, quando as pessoas ouvissem essa mensagem ia agir na vida das pessoas. Esse é o descanso. Então, quando nós cremos na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo Jesus, ganhamos uma nova dimensão de vida. Como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Paulo diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. O que me dá garantia de salvação? Cristo vivendo em mim.
Eu gosto muito daquele texto de 1 João 5, ele é bem claro. Ele diz assim, o testemunho é este, : Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. É uma pessoa, não é um sistema religioso, é uma pessoa. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí ele termina dizendo assim, essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que tendes a vida eterna. A vós os que credes no nome do Filho, na pessoa de Cristo. Porque cremos nessa graça maravilhosa dada pelo Pai a cada um de nós, ela mesma continua operando em nosso interior e nos chamando para buscar uma vida de santidade. Você repara que é a graça que vai me levando a buscar uma vida de santidade. Aquele texto de Tito 2,11, ele diz assim, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E aí ele diz assim, ela, que é a graça, ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piedosamente. Você vê que é graça de início e é graça no fim. É a graça dele operando. Por que essa declaração é tão contundente? Que declaração? Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, por que essa declaração é tão contundente? Por um único motivo. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. O caráter e a essência de Deus são de santidade. Qual foi o propósito de Deus nos eleger em Cristo antes da fundação do mundo? Efésios 1,4 responde, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Esse foi e é o seu propósito, sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante dele. Diante dele. Vocês acham que essa questão de santidade na Bíblia é algo sério ou não? É tão sério que as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas nessa obra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na santificação, toda a Trindade está envolvida. Tudo que Deus fez na bendita pessoa do seu Filho tem como finalidade a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse versículo 24 ele não estava, mas ele é tremendo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama e ele faz. É a graça. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Texto maravilhoso. Deus Filho também está envolvido nessa obra maravilhosa. Essa primeira parte aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Então, aqui é a ação de Deus, é Deus Pai agindo para nos santificar.
Mas não para aí. Deus Filho também está envolvido nessa maravilhosa obra, como diz Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele morreu a fim de santificar a igreja. Santificar. Lá em Tito 2,14, a palavra diz assim: Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então esse assunto é tão sério que Deus estude esse assunto na Bíblia. E você vai ver quantos textos da palavra vai mostrar toda a trindade envolvida na questão da nossa santificação. Deus Espírito Santo também está envolvido, como diz 2 Tessalonicenses 2, 13b. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Dr. Mark Lloyd Jones disse: não conheço nada tão sublime quanto a compreensão desta grande verdade, que as três benditas pessoas da Trindade têm cooperado a fim de que um verme como eu pudesse ser resgatado e redimido e fosse aperfeiçoado para estar na presença de Deus, ou na presença santa de Deus. Será que nós temos essa visão aqui também? O que significa a palavra santo? No Velho Testamento, segundo alguns estudiosos, ela significa brilhar, como uma luz radiante, resplandecente. Enquanto outros afirmam que significa cortar, separar. Quem esteve no acampamento de homens, viu o pastor Glênio mostrando muito bem essa questão do corte. O cristão sendo cortado, a rocha sendo cortada. Então, o significado da palavra santo: cortar, separar. Ambos os significados podem ser colocados juntos, pois os dois sentidos entram na questão da santificação. Realmente há um corte, há uma separação, e sim, a verdadeira santificação também envolve um resplendor. Talvez o mesmo resplendor que foi visto no rosto de Moisés, depois de estar na presença de Deus no Monte Santo. Há na santidade esse tipo de resplendor, algo da glória Shekinah. Já no Novo Testamento, todas as diversas palavras trazem a ideia de separação, ser colocado à parte para Deus e para o seu serviço. Essa questão aqui da glória Shekinah, não é que ninguém vai sair daqui resplandecendo alguma luz, algum fulgor, mas é que quando Cristo é a nossa vida, quando nós andamos na presença de Deus, as pessoas vão notar algo diferente em nós. Eu entendo isso com base em 2 Coríntios 4:7, quando ele diz assim, como é que ele diz lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é a vida de Cristo, é a pessoa de Cristo. O vaso de barro somos nós. Então, nós somos frágeis, mas nós temos um tesouro. E esse tesouro vivendo em nós, ele vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença. Atualmente temos visto no povo chamado cristão uma negligência generalizada à santidade, um comodismo do inferno, uma total conformação ao sistema maligno deste mundo. Não existe mais nas pessoas a expressão maranata. Gente, quando a palavra de Deus diz assim, vede, essa palavra vede, esteja atento, esteja percebido, vede o quê? Vede prudentemente como andais.
não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Esses dias o pastor Glênio disse aqui que eu tinha decorado o livro de Efésios, mas eu não decorei o livro de Efésios. Eu fotografei ele na minha mente. O dia que o pastor Humberto falou, leia Efésios durante 2 meses, todos os dias. E eu fui lendo. Esse dia ele disse que eu decorei aqui, então não decorei não. Eu estou trabalhando em cima de Romanos, com as minhas filhas. Então ele está dizendo, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como remindo o tempo. Nós precisamos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito, a aprender a remir o tempo. Porque se existe uma coisa que eu e você sabemos fazer muito bem, é matar o tempo. Mas a exortação da palavra é que nós aprendamos a remir o tempo, porque os dias são maus. Isso é a ação do Espírito nas nossas vidas. O propósito de Deus é que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É todos, não é um grupo selecto, não é um grupo fechado, mas a Bíblia diz que é todos. É todos. Quando ele usa essa expressão aqui, Maranata, não existe mais nas pessoas a expressão Maranata. Essa expressão Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. É aquele gozo do cristão para se encontrar com o Salvador. Eu tenho dito ultimamente o seguinte, que se o Senhor voltasse hoje para nos arrebatar, para arrebatar a igreja, a nossa sorte é que a Bíblia diz que o arrebatamento é nós vamos ser tomados. Porque se ele chegasse hoje para nos levar, muitos cristãos iam dizer assim, poxa vida, Senhor, mas logo agora que eu terminei de construir minha casa, agora que eu estava querendo comprar o meu carro, agora que eu... Não tem jeito do Senhor ir, não, e voltar daqui uns 5, 10 anos? Você percebe como que a igreja está esfriando cada vez mais? Não existe mais essa expressão Maranata, porque nós estamos tão arraigados ao sistema desse mundo, nós vamos ver aqui, nós já estamos tão presos a ele. Precisamos realmente clamar pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos andar, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em contrapartida, a palavra de Deus nos exorta em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é para o povo cristão. O ímpio não precisa se conformar com este mundo, pois ele já está arraigado a ele. Mas nós fomos desarraigados dele, como diz Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Podemos sim ser conformados com este mundo, se não levarmos Deus e a sua palavra a sério. A palavra está nos exortando a não nos conformar com este mundo. Essa palavra conformar significa tomar a forma de. Fomos tirados do mundo e agora queremos nos conformar com esse mundo. E esse mundo ele tem as regras dele, ele tem os ditames dele.
O mundo, por exemplo, o mundo diz assim: compre agora e pague em suaves prestações, pague depois. Mas o povo cristão, o que ele faz? Que é sábio, que reme o tempo, ele economiza agora e aí ele compra depois. Ele não entra em dívidas. Será que Deus nos desarraigou deste mundo para vivermos conformados a Ele? Uma pergunta. Será que Deus nos desarraigou desse mundo para sermos conformados a Ele? De modo nenhum. Me lembrei agora de Romanos, quando Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eles, na mente deles, imaginaram o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber. Aí no Romanos 6:1, Paulo vai responder isso. Ele vai falar: de maneira nenhuma. Como nós viveremos no pecado, nós que para ele morremos? E aí ele entra na doutrina. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês não sabem não que vocês foram batizados no corpo de Cristo, na morte dele, que vocês morreram juntamente com ele, e que ele agora é a vida de vocês? F.F. Bruce, ficou Brusque aqui, mas é Bruce. Eu não conferi o nome do homem, depois eu fui conferir. F.F. Bruce. A santificação é a conformação progressiva à imagem de Cristo, aqui e agora. O que é santificação? Ele está mostrando aqui. É a conformação progressiva à imagem de Cristo, aqui e agora. Engraçado que a palavra de Deus diz assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Será que esse assim traremos também é para o futuro? Ou será que é para o aqui e agora? Eu creio que é para o aqui e agora. Jesus diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu creio que vida em abundância é só aqueles que resolvem buscar essa vida de santidade que Deus já nos prometeu e que Deus já nos oferece na palavra dele. Senão nós não vamos usufruir dela. A maior evidência de salvação é uma transformação de vida. Um coração quebrantado, que tem nojo e uma incomodação total ao pecado. Onde não há busca de santidade, não há evidência de salvação. Querido, não se engane. Não se engane. Aonde não há busca de santidade, se você não anseia por santidade, se você não anseia por mais e mais da pessoa de Cristo, duvide da sua experiência. Porque o cristão é aquele que ele quer mais e mais a pessoa de Cristo. A primeira batalha que todo cristão enfrenta é na área do pensamento. Provérbios 23:7, a parte A diz assim: assim como pensa, assim ele é. Tem outra versão que diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, a primeira batalha do cristão, ela é enfrentada na área do pensamento. Por que nessa área do pensamento? Porque o inimigo só pode tocar na vida do cristão nessa área. Ele pode jogar os dardos inflamados do maligno na nossa mente. E você pode reter esses dardos ou não. E é aqui que vai fazer toda a diferença. Quando nós retemos o que ele está dizendo. Por exemplo, ele diz assim para você: você não é nascido de novo, não, olha aí o que você está fazendo. E aí, você vai fazer o quê? Como é que Jesus combateu com ele lá
no sermão do monte. Está escrito com a palavra. Quando vier o dardo inflamado do maligno, você diz: eu sou porque a palavra de Deus assim o diz. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a palavra de Deus que está dizendo isso, eu creio no que a palavra está dizendo. Sabe o que você fez? Você pegou o dardo dele e jogou longe. O problema dos cristãos é quando nós pegamos esse dardo inflamado e ficamos ali, em vez de ruminarmos a palavra, ficamos ruminando o que ele colocou na nossa mente. E aí vem toda derrota, toda vergonha. Você é o que você pensa. O pensamento gera o comportamento. Charles Swindoll disse que as ações que vão saindo de dentro de nós, presta atenção, as ações que vão saindo de dentro de nós são exatamente os pensamentos que foram entrando. Ou seja, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se você for estudar isso na palavra, você vai ter que consentir e dizer: é verdade. É verdade. Se você quiser uma vida santa, precisa preservar a sua mente. O que tem ocupado a sua mente? Em Mateus 6, 22 e 23, Jesus diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Olha só o que o nosso Senhor falou. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Todo o corpo será mau. Se, porém, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se a luz que há em ti são trevas, quão densas, quão grandes são essas trevas? Tudo que absorvemos para dentro do coração, através das janelas dos sentidos. Quais são as janelas do sentido? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você degusta. Essas são as janelas do sentido. Você está vendo como é que começa tudo na mente? Tudo que absorvemos para dentro do coração, através da janela dos sentidos, determinará a qualidade da nossa mente. A qualidade da nossa mente. Podemos somente seguir dois caminhos. Termos uma mente santa, conformada com a vontade, com os princípios e os desígnios de Deus, pensando nas coisas lá do alto, como diz Colossenses 3:1, ou uma mente conformada com este mundo, que envergonha o nosso testemunho como cristãos. São dois caminhos que nós podemos escolher, ou um ou outro. O inimigo de nossas almas transformou a mente humana no ponto central de seu ataque. Volto a dizer, porque esse é o único ponto que ele pode nos atacar. É na mente. As ações mais insidiosas dirigem-se à mente. Ao atingir o nosso modo de pensar, ele é capaz de manter a nossa vida em um nível medíocre, nos levando para longe da presença santa do Senhor. Por isso Efésios 6, 10 a 12 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Olha só,
Ele começa a dizer assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. O diabo prepara cilada com astúcia. Ele conhece a mim, ele conhece a você. E ele sabe o ponto que ele pode pegar você. E ele prepara. Mas a exortação aqui é que nós nos fortalecemos no Senhor. Como podemos vencer essa batalha que começa na mente? Trata-se de um processo difícil, longo e exigente, mas os resultados são doces e profundos. Não pense que o negócio é simples, rápido e fácil, não. O processo é dolorido, é longo, ele vai exigir algo de nós, mas os resultados são doces e profundos. Charles Swindoll propôs 3 ações para quem quer realmente derrotar a mediocridade espiritual e viver uma vida de santidade na dependência do Senhor, memorizando, personalizando e analisando a palavra de Deus. Colossenses 3,16, a parte A, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou como diz a outra versão, ricamente. Ricamente. A palavra de Deus precisa habitar em nós ricamente. D.L. Moody, em certa ocasião, ele disse assim: ou a Bíblia, ou a palavra de Deus, afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. Olha só. Ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. Isso é verdade. Nós temos que entender também que a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado para não ficar com a letra. A Bíblia diz, a própria palavra diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você tiver a intenção de estudar a palavra, está decorando a palavra, para estar mostrando para o outro que você decora a palavra, que você sabe da palavra, eu creio que isso aí não vai fazer efeito nenhum na sua vida, para mostrar para o outro. Jesus falou assim: as Escrituras testificam de mim. Se nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra, e não estamos vendo a pessoa de Cristo na nossa palavra, já foi dito, o pregador já disse, a nossa leitura é vã. A própria Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra precisa habitar em nós abundantemente. Abundantemente. A revista Betel, o volume 4, eu peguei, isso aqui é feito e é distribuído com todo carinho, e é para nós lermos isso. Não é para você pegar aqui, dar uma folheada, sentada aqui, olhar, chegar em casa, jogar num canto. E eu comecei a ler no dia que eu recebi aqui. E aí eu vi aqui o método de ensino de A.W. Pink. E resolvi aplicar isso na minha vida. Ele diz assim, ó, método de estudo de A.W. Pink. Nos meus primeiros anos, assiduamente segui esse triplo caminho. Primeiro lugar, eu li a Bíblia toda 3 vezes por ano. 8 capítulos do Antigo Testamento e 2 do Novo, diariamente. Para você ler a Bíblia toda em 3 anos, não, 3 vezes em um ano, você precisa ler 8 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo. E no dia que eu saí daqui, eu já cheguei em casa e falei, quero tomar isso para a minha vida. E comecei. Só que aí eu falei, eu vou ler
direto 10 e comecei a ler. E li Gênesis, 5 dias li o livro todo de Gênesis. Como é gostoso. Porque quando você lê um pedaço hoje, um pedaço amanhã, você vai perdendo. Mas quando você lê um tempo, é mais gostoso. E a palavra vai sendo armazenada. Vai sendo armazenada. Então ele fez esse método de estudar a palavra dessa maneira. Depois, aí ele fala assim: eu constantemente perseverei nisso durante 10 anos. O problema nosso está aqui, perseverar. Nós começamos hoje e daqui a pouco acabou-se. Perseverança. Por isso que Jesus falou: na perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverar. Quem quer faz, quem não quer manda. E passa a raiva depois. Agora, quando você quer, quando isso é prioridade na sua vida, você vai investir tempo nisso. Então ele perseverou durante 10 anos, a fim de me familiarizar com o conteúdo, que só pode ser alcançado por meio de consecutivas leituras. Em segundo lugar, eu estudei uma porção da Bíblia cada semana, concentrando-me 10 minutos ou mais na mesma passagem, pensando na ordem dela, na ligação entre cada afirmação, buscando uma definição nos termos importantes, olhando todas as referências marginais, procurando o seu significado típico. Olha só. Terceiro, eu meditei em um versículo a cada dia, escrevendo num pedaço de papel, na parte da manhã, memorizando, consultando em alguns momentos, ao longo do dia, pensando separadamente em cada palavra, pedindo a Deus para revelar para mim o seu significado espiritual e para escrevê-la no meu coração. Memorizar é o melhor processo de higienização mental. Substituir pensamentos derrotistas e negativistas para a propiciação das muito grandes promessas do Senhor. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha só, eu escondi, eu armazenei a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti. Personalizar é tomar para si a palavra, usar os pronomes eu, me, meu, para mim, sempre que estiver diante de declarações significativas. Por exemplo, esse texto que eu citei ele de 1 Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí você personaliza ele. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. A minha santificação. Ele fala que vos abstenhais, que eu me abstenha da prostituição, que eu saiba possuir o meu próprio corpo em santificação e honra. Personalizar isso é você começar a estudar a palavra, a ler a palavra e trazer e usar esses pronomes aqui. Eu, me, meu, para mim, sempre que você estiver diante da palavra. E aí essa palavra vai começar a operar na sua vida. A operar na sua vida. A operar na sua vida. Eu costumo dizer que se nós soubéssemos o poder que a palavra de Deus tem, nós iríamos investir muito mais tempo do que nós temos investido. A palavra nossa, a palavra do homem, ela tem poder. Ela tem um certo poder. De persuasão, de essa questão do namoro. O sujeito quando chega para a moça e começa a falar, você é maravilhosa, você é a melhor, você é a principal, a moça se derrete toda. Como é que uma professora cai no conto do bilhete em pleno século XXI? O sujeito falou, é burra.
Falei, não, meu amigo. É a palavra. O sujeito vem com a palavra e começa, e começa, e começa. Está certo que tem a ganância por trás. Mas é a palavra. Então a nossa palavra tem um poder. Você com a ligação, você pode fazer uma pessoa rir ou chorar do outro lado da linha. Agora, e a palavra de Deus que diz que é viva e eficaz? Se a nossa palavra tem poder e é de Deus, precisamos investir tempo com a palavra, estudando a palavra, memorizando a palavra, em cima da palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? Temos tanta televisão para assistir, temos tantas atividades. O texto dizia lá, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remir o tempo. Precisamos aprender a remir o tempo. Não matar o tempo. E aí investir tempo com a palavra. E a palavra que é viva e eficaz, ela vai começar a operar na nossa vida. Ela vai começar a operar e ela opera. Analisar é assumir responsabilidade, sair do estado de vítima, questionar a mente e o porquê dos pensamentos e das ações, analisando as circunstâncias para que possamos quebrar hábitos e vivermos uma vida num plano mais elevado. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só. Olha só. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é verdadeira. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Eu enxergo esse texto com a própria palavra, o próprio estudar da palavra. Ele fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. O que muda a sua história é o que você vai decidir. O alvo da vida cristã é atingir a estatura da plenitude de Cristo. Maturidade cristã é ser parecido com Jesus. Santidade é reagir a tudo que Deus realizou por nós, que Deus realizou por e em você por meio de Cristo. Olha só, santidade é reagir a tudo que Deus realizou por e em você por meio de Cristo. Saiba, irmão, que a soberania de Deus não anula nossa responsabilidade. Nossa tragédia muitas vezes é que descansamos tanto na soberania de Deus, que nos tornamos omissos em nossa responsabilidade. Precisamos encarar o fato de que temos uma responsabilidade pessoal por nossa caminhada rumo à santidade. Não tenha dúvidas quanto a isso, que nós temos uma responsabilidade pessoal sim, de fazer escolhas. No acampamento de homens, o sujeito falou assim, o diabo inventou a televisão e Deus inventou o controle remoto para você desligar aquele troço. Podemos abandonar os hábitos pecaminosos que nos assolam, se realmente desejarmos fazê-lo. Ou seja, se aceitarmos a nossa responsabilidade pessoal por eles. Olha só, isso aqui é pesado. Podemos abandonar os hábitos pecaminosos que nos assolam. E a Bíblia diz assim, o pecado que tão de perto nos rodeia, que tenazmente nos rodeia. Ele está aí. Mas nós podemos abandonar esses hábitos, se realmente desejarmos fazê-lo. Será que nós realmente queremos isso? Ou seja, se aceitarmos a nossa responsabilidade pessoal por eles. O nosso problema, acho que é o comodismo. Eu ouvi uma expressão de um livro que eu li,
que o pregador fala assim, tem gente que vai chegar no céu cheirando fumaça. Eu fiquei pensando, mas será que isso pode acontecer? A negligência é tão grande, é um descaso tão grande com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que nós temos que botar a boca no pó e clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, e aviva-me, e a Bíblia diz que nós somos avivados pela palavra. Dá-me, Senhor, gosto pela tua palavra, dá-me fome e sede, não de comida, mas fome e sede da tua palavra, por misericórdia, faça isso na minha vida, Senhor. E isso é assumir a responsabilidade pessoal, não é jogar para o outro, não é, nós às vezes viramos camelo e não pombo, o camelo bebe de 120 a 160 litros de água de uma vez, e depois fica tempo lá, enfadado. A pomba não, de hora em hora ela está tomando água. Às vezes nós fazemos isso, vemos no domingo na igreja, nos abastecemos da palavra e saímos. Segunda nada, terça nada, quarta nada, quinta, quando chega aqui já está os frangalhos de novo, aí recebe mais uma dose. E aí fica vivendo esse cristianismo roto, esse cristianismo que em vez de ser luz, está sendo trevas, em vez de ser testemunho, está sendo testemunho, como diz o doutor Fernando aqui. Eu creio que nós temos que nos voltar para a palavra e pedir para o Senhor vir realmente avivar isso nas nossas vidas. Santos não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Lucas 21:19, Jesus disse assim, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Santos não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. Falhar todos vamos, vivemos ainda num corpo de pecado. Só lá que nós vamos ter a total ausência do pecado em nós. Por enquanto o pecado permanece no nosso corpo mortal. Mas não podemos desistir. E o Senhor está dizendo, na perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverar. Perseverar. Segundo disse o autor Leonardo Ravenhill, o maior milagre que Deus pode realizar hoje é tirar um homem impuro de um mundo impuro, torná-lo santo e depois colocá-lo de volta no mundo impuro, conservando-o santo. Essa frase eu achei extraordinária. Será que Deus pode fazer isso na sua vida? Pode. Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Nos tirar de um mundo impuro. Tirar um homem impuro, que somos nós, impuros por natureza, do mundo impuro, nos tornar santo, e depois nos colocar de volta nesse mundo impuro, mas conservando-no santo. Eu não tenho dúvida quanto a isso, que Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Ele pode fazer isso, se nós assim o desejarmos, se nós assim o quisermos. Porque se existe uma coisa que Deus nunca fez e nunca faz, é forçar ninguém a nada. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, olha aqui a nossa parte. Deus não pede nada para você e para mim que Ele não nos dê na palavra dEle. Eu acho esse texto de 2 Coríntios 7:1, fantástico. Ele diz assim, 2 Coríntios 7:1, ora amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza,
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Porque é Ele que vai fazer isso, é Ele que vai operar. A Bíblia diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas não é graça? Ele está dizendo para me operar? Mas aí depois ele diz assim: porque é Ele quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Sabe quando que Ele vai efetuar? Sabe quando que Ele vai operar isso em nossas vidas? Tão somente quando nós quisermos e nos colocarmos diante dEle e falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Não quero mais viver uma vida de mediocridade. Não quero mais viver uma vida de escondido. Eu quero que o Senhor venha operar na minha vida e fazer uma obra. Não para me mostrar para ninguém, mas para a sua glória. Para que eu glorifique o nome do seu Filho Jesus Cristo. Na minha vida, na minha família, por onde eu andar. Por onde eu andar. Eu fico impressionado com Elias, quando a viúva de Serepta diz assim para Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus. E a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Por que ela diz, a palavra de Deus na sua boca é a verdade? Porque primeiro ela disse: agora eu sei que tu és um homem de Deus. E a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Sabe por que nós não somos homens e mulheres de Deus? Sabe por que a palavra de Deus não é verdade na nossa boca? Melhor. Porque nós não somos homens e mulheres de Deus. Por isso essa necessidade de nós cairmos diante do trono da graça de Deus. A Bíblia diz assim: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Não é com medo, não é com dúvida, mas é confiadamente ao trono da graça, para recebermos graça e sermos socorridos no momento oportuno. Oportuno. Eu creio que a igreja está vivendo uma história, um momento oportuno agora é esse. É hoje. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Só Ele pode fazer isso. Engraçado que a Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Ele não está pedindo para você tirar a santidade de você, porque você não tem. O que você vai tirar de dentro de você é só impureza, é só pecado. Agora, se Ele está dizendo, sede santos, porque eu sou, aí você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sou, mas Tu és. E o Teu Filho habita em mim, porque eu creio na minha morte e na minha ressurreição em Cristo. E por misericórdia, vem me dar da porção da Tua santidade diária. Duvido que Deus não vai dar isso para as nossas vidas. Duvido. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos sair da mediocridade e vivermos uma vida de santidade, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Ele e somente Ele. A Bíblia diz assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É tudo dele, por Ele e para Ele. Então, a minha oração é que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar isso, possamos ver isso. Ontem nós tratamos lá na Modelex com o grupo as 4 orações que Paulo faz, as 4 orações da prisão, que ele está preso. As 4 orações que ele faz, todas as 4, Efésios, Filipenses e Colossenses. Todas as 4 é em questão de bênçãos espirituais. Ele não está pedindo nada material. Nada material. E eu disse lá: você quer saber, conhecer a vida de uma pessoa, o espiritual de uma pessoa? Escute as orações dela. O que ela pede? Esse é o termômetro. Era um tempo de escassez,
era um tempo de perseguição, era um tempo de sofrimento, e ele só faz bênçãos pedindo para que Deus abençoe espiritualmente. Espiritualmente. Então que o Senhor possa abrir. E a primeira oração de Efésios: eu oro para que os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam perceber qual é a grandeza, a suprema grandeza do poder que opera para nós os que cremos. Eu disse, queridos, nós somos ricos, riquíssimos, e estamos vivendo como mendigos. Nós temos toda uma riqueza em Cristo Jesus. E precisamos dos olhos do nosso entendimento iluminados, para que nós possamos perceber isso. E chorar ao pé do Pai. E dizer, Senhor, faça isso na minha vida. Por graça e por misericórdia. Então a minha oração também é essa. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. Para que possamos sair da mediocridade e vivemos uma vida de santidade. E que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Essa é a oração para a minha vida e para a vida de cada um de vocês também. Amém? Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.